Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Mais uma vez estamos aqui para falar de um tema importante. Essa semana, hoje, falaremos com o professor Roberto Bacelar, que está com a gente lá da Universidade da Geórgia, em Atlanta, sobre a Semana Nacional de Conciliação. Seja bem-vindo, professor. Prazer muito grande estar aí novamente. Bom, eu vou formular aqui umas questões para o senhor. A primeira é a seguinte: o senhor é membro do Conselho Gestor da Conciliação do CNJ. Como tem sido a evolução da conciliação no Brasil? Olha, esse movimento ele foi fundamental, porque a cada ano, pelo que nós temos percebido, tem aumentado muito o comprometimento de todos os segmentos da justiça em relação à conciliação. Então, nós vemos desde o primeiro ano, lá em 2006, quando começou esse movimento, e nós já integrávamos esse grupo de trabalho, nós percebíamos que no âmbito da justiça estadual, o número de conciliações era muito grande, no âmbito da justiça do trabalho, o número de conciliações era grande, na justiça federal, ainda nós tínhamos um pequeno número de conciliação. A cada ano que passa, a justiça federal tem aumentado seus números, o maior comprometimento dos juízes federais com o sistema financeiro da habitação, com as questões previdenciárias, e inclusive tem ampliado muito a possibilidade de fazer acordo em todos os casos. Então, a cada ano tem aumentado e crescido o comprometimento de toda a magistratura nacional. E o bacana disso é que se nós temos dois pilares, né, e dentro desses dois pilares, um deles é o heterocompositivo, ou seja, o juiz tem que julgar os casos que a eles são apresentados. O mais importante dos pilares não é o heterocompositivo, esse impositivo. O mais importante dos pilares é o autocompositivo. É onde se enquadram a conciliação, a mediação. E as próprias partes é que apresentam a solução para os seus casos. Então isso no Brasil está sendo muito importante. Hoje o Conselho Nacional de Justiça tem feito um trabalho fundamental nessa área da mudança de cultura. Se no Brasil ainda prevalece a ideia da cultura da guerra na solução dos conflitos, quando se trata de conciliação, é um trabalho fantástico em busca do verdadeiro resultado, que é a pacificação social. Bom, professor, eu gostaria também de saber do senhor sobre um programa que tem bastante repercussão, que é o Conciliador. Isso é positivo para a formação da cultura da conciliação no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida de que esses programas que têm surgido nas TVs abertas, eles são muito importantes para divulgar a conciliação. A população, na verdade, em determinado momento histórico, teve substituída a sua vontade de falar sobre seus direitos pelo monopólio jurisdicional. O que significa isso, né? Historicamente, em determinado momento, o juiz passou a substituir a vontade das partes e aplicar a lei ao caso concreto. Até mesmo contra a vontade das partes, né? Como dizem os doutrinadores, o juiz, a despeito e até contra a vontade das partes, substituindo essa vontade das partes, ele aplica a lei ao caso concreto. Quando se fala em conciliação, nós estamos devolvendo para as partes o direito que elas sempre tiveram de elas próprias resolverem os seus conflitos. Então, quando você percebe as redes de televisão se preocupando em levar este conhecimento à população, isso é fundamental. Estive em São Paulo, inclusive, no Fórum João Mendes, conversando com os conciliadores e com todo o estado de São Paulo, falando um pouquinho sobre essas técnicas, essas ferramentas. E lá em São Paulo, onde tem prevalecido um grande número de conciliações, nós conversávamos sobre a importância de fazer isso, mas de uma maneira mais técnica possível. Ou seja, não dá para chegar nas salas de audiência e fazer uma conciliação intuitiva, perguntando desde logo para as pessoas já que põem o pé na sala de audiência. A pergunta até é interessante, assim, tem acordo? Parece que a pessoa nem conseguiu ainda se identificar, ainda ela nem está tranquila para poder falar sobre os fatos, e a pergunta intuitiva dos conciliadores, tem acordo? Esse tipo de pergunta não é técnica, e nós temos que conversar com os nossos conciliadores para que comecem conversando sobre a conciliação. Esses programas, eles mostram, então, a possibilidade
de o Poder Judiciário, como órgão oficial de resolução de disputas, poder dar uma resposta positiva para a sociedade, de que o Poder Judiciário pode auxiliar as pessoas a encontrar a verdadeira justiça no caso concreto, que se dá através da pacificação. Para finalizarmos, professor, eu gostaria de saber do senhor a respeito da diferenciação entre mediação e conciliação, tendo em vista que o senhor tem trabalhado bastante com a formação de juízes estaduais e federais em relação ao tema. Essa pergunta é uma pergunta que muitos profissionais têm procurado responder, e eu costumo dizer que mais importante até do que a distinção é nós percebermos, no primeiro momento, que existem vários tipos de relações entre as pessoas. Tem relações que são relações de um único vínculo, pessoas que não se conhecem e que acabam tendo um conflito pequeno sobre determinado ponto. E o Poder Judiciário sempre trabalhou muito em relação a essas questões que nós chamamos de lide. Você foca a questão em cima de uma lide. E a partir do momento que você foca essa questão em cima de uma lide, é isso que interessa. Até tem a expressão popular: o que não está nos autos de processo, não está no mundo. Quando você tem, então, essa questão focada, é adequada a ideia da conciliação. Entretanto, nós temos no mundo todo relações de vários vínculos, que nós chamamos de relações multiplexas, relações que se desdobram em vários vínculos. Exemplo nas relações de família, relações de vizinhança, relações de empresas familiares, que são vários os vínculos. Para esses casos, a mediação é o melhor processo, é o melhor caminho para resolver esse conflito na sua integralidade. Então, a primeira distinção é em relação à natureza do conflito, em relações de um único vínculo ou relações de vários vínculos. Depois, vem uma distinção muito importante, que é a participação do terceiro, este conciliador ou este mediador. A conciliação é nossa velha conhecida. É nossa velha conhecida, só que sempre foi trabalhada muito de maneira intuitiva, com a finalidade processual de extinguir o processo, levar o fim do processo, de regra, com julgamento de mérito, adotando aquele contrato do Código Civil chamado transação, por meio do qual se previnem ou evitam litígios. Quando você pensa na ideia da mediação, você tem de trabalhar a integralidade do conflito. E, no primeiro momento, não só interessa a lide, aquela parcela do conflito sobre a qual houve uma resistência, mas interessam todos os aspectos do conflito. Mas, para isso, há necessidade de trabalhar mais tecnicamente. O conciliador, nesse caso, quando trabalha com ferramentas de mediação, tem de dispor de um tempo maior para poder fazer uma boa apresentação, para poder ouvir as partes com atenção e não ouvir para falar, ouvir para escutar. O nome é audiência, não é por acaso, é para ouvir as partes. E isso não tem acontecido. De regra, o que nós percebemos é uma audiência de conciliação apressada que não valoriza a escuta das partes. Então, a mediação vai ter essas ferramentas. Além disso, a mediação tem um princípio fundamental, que é a confidencialidade. Tudo que for falado na mediação, para que as partes possam ficar mais à vontade, o princípio da confidencialidade, do sigilo, tudo aquilo que for falado tem que ficar entre as partes, não pode sair daquela sala de audiência. Na conciliação, algumas vezes nós sabemos que ela é apenas um vagão na composição ferroviária heterocompositiva. Nesse exemplo, o que a gente pode dizer é que a gente tem um processo que é de julgamento e todo mundo quer fazer prova. E aí, de vez em quando, a conciliação acaba sendo um momento para tentar pegar o outro em contradição, o que não é a essência das ferramentas autocompositivas. Conciliação deveria ser um espaço de consenso seguro para que as próprias partes encontrassem as suas soluções. Processo heterocompositivo, sim, é que serve para produzir provas. Bom, eu poderia dizer, eu tenho falado muito, existem mais de 10 diferenças entre conciliação e mediação, mas em síntese começa pela natureza da causa, mediação para a causa de vários vínculos, conciliação para a causa de um único vínculo. Conciliação resolve a lide, a parcela do conflito trazida à apreciação do Poder Judiciário. A mediação tem condições de resolver a integralidade do conflito e promover a pacificação social. Para isso, a formação, a capacitação, a preparação destes terceiros
desses terceiros que atuam nos fóruns, que atuam fora dos fóruns, dentro dessa ideia de acesso à ordem jurídica justa, é fundamental que eles possam atuar de uma maneira técnica e sempre com boa vontade de recepcionar o principal destinatário da função jurisdicional, que é o povo, que é o jurisdicionado que está aí para ser bem atendido pelos serviços do Poder Judiciário. Professor, estudando um pouco sobre o tema, a gente tem ouvido bastante que o crescimento da conciliação, da mediação, da utilização no Brasil, ela passa por uma mudança de cultura, né? Ainda está impregnado na sociedade, nos operadores do direito, a ideia do vencer, do ganhar a ação. Conciliar seria como um empate, o empate não seria válido. Então, muito tem se falado sobre essa mudança de cultura, desde o cliente ao advogado e assim passando pelo treinamento dos profissionais que lidam com essas questões. Como o senhor percebe isso? Isso que você fala é uma verdade e muito se trabalha com a ideia de uma conciliação que gere pequenas perdas, o que eu não concordo com isso. As pessoas não devem sair de uma sala de audiência imaginando que, pelo fato de terem conciliado, elas precisam perder. Então, de vez em quando, você pergunta para as pessoas, e aí, como foi a conciliação? Daí a pessoa olha com um rosto um pouco indignado e diz assim, conciliação é isso mesmo, um perde um pouco, o outro perde outro pouco. Isso não deve ser assim. A conciliação e a ideia de você agregar a nossa velha conciliação, técnicas, ferramentas dentro do processo mediacional, técnicas de mediação, é você agregar uma visão interdisciplinar, é uma visão transdisciplinar. Você vai buscar na psicologia, na antropologia, na comunicação, na filosofia, todos os aspectos que possam agregar valor para uma conciliação, que ao final, quando você pergunte para as pessoas, era isso que vocês queriam, elas digam de maneira firme e segura que era exatamente isso que elas queriam. Essa é a verdadeira pacificação, quando todos ganham. Essa ideia de que um perde um pouco, outro perde outro pouco, não é uma ideia adequada para o sentimento de injustiça das pessoas. Então, por isso, usando ferramentas dentro desse processo de mediação, é possível fazer com que, ao final, todos saiam satisfeitos. É isso que o movimento da conciliação tem conseguido. Mudar esse paradigma da guerra, do ganha-perde, ou do perde pouco, cada um perde um pouquinho, para a ideia da pacificação, onde todos ganham e todos podem construir um processo que satisfaça aquele sentimento íntimo que existe em cada um de nós, de que a questão foi solucionada, porque assim eu desejei esse resultado. Bom, professor, nós agradecemos muito a participação do senhor aí de Atlanta para a TV Atualidades, pelos brilhantes esclarecimentos. Estamos todos torcendo aí para que isso cresça, não só na base, né, no treinamento dos profissionais, mas que essa cultura, essa pacificação chegue à sociedade e realmente transforme as coisas. Agradecemos muito a participação do senhor, mais uma vez. Um abraço grande para vocês aí no Brasil. O curso aqui está sendo muito interessante e eu certamente vou levar muitos ensinamentos para poder compartilhar e construir essa melhora da conciliação no Brasil, que é uma meta. Vamos marcar, professor, alguma coisa quando o senhor voltar para falar um pouquinho para a gente sobre o que aprendeu, sobre as novidades. Assim que o senhor estiver no Brasil, a gente volta a se falar e marca alguma coisa. Vai ser um prazer muito grande. Aguardo, então, na volta, o contato de vocês para que eu possa levar esses esclarecimentos e essa conversa aí com todo o nosso público. Até mais, professor. Até mais.